Vamos aprender agora sobre a NBC-TG03, demonstração dos fluxos de caixa. E essa norma informa sobre o fluxo de caixa e coloca que essas informações são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalência de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas são tomadas pelos usuários, geralmente exigem a avaliação da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalência de caixa, bem como a época da ocorrência dessa geração e o grau de certeza dessa geração também. Os benefícios que trazem essas informações sobre fluxo de caixa, né, a partir da demonstração do fluxo de caixa, quando usado em conjunto com as demais demonstrações, proporcionam informações que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos, ou seja, no patrimônio líquido da entidade, sua estrutura financeira, inclusive liquidez e solvência, e a capacidade para mudar os montantes e a época da ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. Essas informações são úteis para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa equivalentes e possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades. Essa demonstração também concorre por incremento da comparabilidade na apresentação do desempenho operacional por diferentes entidades, visto que reduz os efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as mesmas transações e eventos. Informações históricas são frequentemente utilizadas como indicador do montante, época de ocorrência e grau de certeza dos fluxos de caixa futuros, úteis para averiguar a exatidão das estimativas passadas dos fluxos de caixa futuros e examinar a relação entre lucratividade e fluxo de caixa líquido e o impacto das mudanças dos preços. A caixa compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um risco insignificante de mudança de valor. Fluxo de caixa são as entradas e saídas de caixa e seus equivalentes. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. A atividade de investimento se refere à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, e as atividades de financiamentos resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. A demonstração deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. E essa apresentação deve ocorrer da forma mais apropriada aos negócios da entidade, cuja classificação proporciona informações que permitem aos usuários avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante de seu caixa e de seus equivalentes. Essas informações podem ser usadas também para avaliar a relação entre essas atividades. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Por exemplo, o desembolso de caixa para o pagamento de empréstimo inclui tanto os juros como o principal, e a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. O montante dos fluxos advindos das atividades operacionais é um indicador-chave da extensão pela qual as operações da entidade têm gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimo, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e juros sobre capital próprio e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. Essas atividades operacionais são basicamente derivadas das principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, geralmente resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. A divulgação em separado do fluxo de caixa advindo da atividade de investimento é importante em função de tais fluxos de caixa representarem a extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar fluxo de caixa futuro. Somente desembolsos que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividade de investimento. E as de financiamento têm a sua divulgação separada, porque é útil na predição das exigências dos fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade. A entidade deve separar os fluxos operacionais usando alternativamente o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgados, ou o método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa,
pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com o fluxo de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. A conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais deve ser fornecida obrigatoriamente, caso a entidade use o método direto para apurar o fluxo líquido das atividades operacionais. A conciliação deve apresentar separadamente por categoria os principais itens a serem conciliados à semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método indireto em relação aos ajustes do lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Esta norma encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros recebidos ou pagos e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos como fluxo de caixa das atividades operacionais e os dividendos e juros sobre capital próprio pagos como fluxo de caixa das atividades de financiamento. A alternativa diferente deve ser seguida de nota evidenciando esse fato. O imposto pago é comumente classificado como atividade de fluxo de caixa operacional. Então, existem alguns modelos, a partir de exemplos ilustrativos na própria, que seguem na própria norma. Você pode observar, tem uma demonstração do resultado, também um modelo utilizado de demonstração do resultado e de balanço patrimonial, a fim de que se apure o fluxo de caixa tanto pelo método direto, a norma traz alguns exemplos, como o fluxo de caixa pelo método indireto. E no caso do método indireto, o fluxo de caixa operacional parte do lucro líquido, como nós podemos ver nesta tela. No caso do fluxo de caixa pelo método direto, a atividade operacional não parte do lucro líquido, é colocada de forma direta. E as atividades de investimento e financiamento são sempre feitas pelo fluxo de caixa no método direto. Temos exemplos, inclusive, de conciliação entre lucro líquido e caixa e as notas explicativas, modelo de notas explicativas para a demonstração do fluxo de caixa. No próximo vídeo, nós vamos resolver algumas questões sobre a NBC TG 03. Até lá!